Olá, seja bem-vindo ao Boletim Fiscal do Jornal Económico em parceria com a UI. Connosco temos Anabela Silva, partner da UI People Advisory Services, e nesta edição do Boletim Fiscal vamos olhar com mais atenção para as diferentes dimensões do teletrabalho. Anabela Silva, uma vez mais bem-vinda e obrigado por se juntar a nós. Bom dia, é um prazer antes de mais também estar aqui convosco. Anabela, o teletrabalho será talvez uma das maiores heranças deste contexto pandémico, não é? Este regime de trabalho que era praticamente inexpressivo antes do surgimento da Covid-19, veio nos últimos 2 anos generalizar-se, tanto por determinação governamental, como até pela própria iniciativa das empresas, e prova disso mesmo é o facto de estarmos a gravar esta conversa à distância. Contudo, há questões que se mantêm e outras que vão surgindo, nomeadamente sobre a linha que separa a esfera profissional da esfera pessoal, não é verdade? Sim, o teletrabalho é de facto uma realidade que, enquanto conceito, parece simples e muito flexível, mas que depois na prática tem muitas implicações. Portanto, em várias dimensões. A dimensão pessoal, que é a dimensão que falou agora, é de facto uma das mais afetadas pela questão do teletrabalho, porque o teletrabalho acaba por implicar toda uma reorganização da vida familiar, portanto, não só da vida pessoal dos trabalhadores, mas também da vida familiar. E as fronteiras entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional dos trabalhadores acabam por se esbater, o que muitas vezes depois até causa algumas questões de saúde mental, por exemplo, que têm sido bastante abordadas nos dias de hoje. E pegando nisso mesmo, houve de facto um surgimento, posso até dizer um aumento significativo dos problemas de saúde física, mas sobretudo de saúde mental, termos que ganharam alguma atenção no contexto laboral no último ano, a ansiedade, a depressão, o burnout. Como é que vamos encarar estes problemas a partir de 2022? Acha que esta alteração ao Código do Trabalho que entra em vigor já no início de janeiro será suficiente para contornar o negativo do teletrabalho? Vamos lá ver, o teletrabalho de facto tem estas implicações, mas nós também vivemos num contexto pandémico e muitas dessas consequências na saúde mental não derivam só do teletrabalho, derivam, por exemplo, de todo um período de confinamento, de nós não podermos, se calhar, termos as nossas relações sociais da mesma forma como teríamos anteriormente, portanto não é só uma questão do teletrabalho. Efetivamente, o teletrabalho tem essas implicações, nomeadamente no que se refere, como eu disse, à questão das fronteiras entre a vida pessoal e a vida profissional, muitas vezes com dificuldade dos trabalhadores porem digamos, um termo no fim do dia de trabalho e mesmo aos fins de semana e, portanto, não estarem desconectados. Essa foi uma das situações que esteve na base das alterações legislativas que vão entrar então em vigor em janeiro de 22, no qual o direito de desconectar está efetivamente consagrado, ou seja, haverá aqui algumas regras ao contacto dos empregadores, digamos, no período após o horário normal de trabalho. E acha que essas regras vão ser cumpridas? Portanto, as regras prevêem algumas penalidades para efetivamente o incumprimento. Eu acredito que possa haver aqui também algum bom senso na aplicação destas regras, mas efetivamente estas regras foram introduzidas para, de alguma forma, proteger os trabalhadores de algumas situações em que efetivamente aquilo que era o contacto dos empregadores iria para além digamos, Do do aceitável, expectável. não é? Exatamente. Mas Annabela, efetivamente estas podem surgir. alterações, diga, peço desculpa. Não, estava a dizer que efetivamente será complexo operacionalizar muitas destas medidas que estão contempladas nestas alterações legislativas. E era sobre isso mesmo que eu gostava de lhe questionar, porque estas alterações ao nível legislativo prevêem, entre outras medidas, a compensação por parte do empregador daquilo que é o acréscimo de despesas suportadas pelo trabalhador. Acha que esta vontade do governo terá desafios na execução? Como é que serão, por exemplo, comprovadas e comparadas estas despesas e como é que se vão proceder e responder aos pedidos? Acha que estamos aqui perante um pesadelo burocrático, tanto para o trabalhador como para a empresa e até quem não diz para o Estado? Sim, existem de facto bastantes questões que têm vindo a surgir decorrentes da operacionalização destas medidas, nomeadamente desde logo a necessidade de segregar entre aquilo que é o uso profissional e o uso pessoal destes equipamentos, também a questão, por exemplo, no caso dos acréscimos de energia e de redes, como é que de facto se vão medir Porque estamos esses perante critérios acréscimos. subjetivos, não é? Exatamente, não há critérios neste momento objetivos de determinação desse acréscimo. Por outro lado também a necessidade, por exemplo, de articular este regime com aquilo que é o regime em sede de IRC da dedutíbilidade dos gastos, que normalmente exige
uma fatura emitida em nome da empresa para que estes gastos sejam fiscalmente dedutíveis. Também a questão de se comparar o ano 2022 com o ano anterior, que já foi um ano em que as pessoas se efetivamente encontravam em teletrabalho e, portanto, pode não haver um acréscimo desses gastos face ao ano anterior. Portanto, são bastantes questões. Por exemplo, outra questão é a necessidade de acordo escrito. As empresas têm implementado o regime de teletrabalho de uma forma muito mais flexível, até porque nós falamos muito agora nos modelos de trabalho híbridos. E, portanto, todas estas questões podem, de facto, tornar mais complexo e burocrático, como diz, o acesso aqui ao regime do teletrabalho. E traz também desafios para as lideranças, não é verdade? Sim, os desafios para as lideranças decorrem não só destas questões, mas também do próprio regime em si do teletrabalho. Portanto, até o teletrabalho se tornar de alguma forma generalizado, muitas vezes as lideranças acabavam por, controlar, não digo controlar, mas responsabilizar os trabalhadores e terem também em conta a sua atividade presencial. Portanto, era no fundo um bocadinho focado na sua atividade presencial. E a partir de agora a liderança tem que se focar mais nos resultados, ou seja, não é propriamente a presença do trabalhador, mas sim o resultado que portanto, que este traz para a empresa em decorrência do seu trabalho. E isso é que muitas vezes gera desafios às lideranças. Como é que vão medir o trabalhador, não pela presença física, mas sim pelos resultados? Anabela Silva, no artigo que acompanha este vídeo do Boletim Fiscal, refere, eu passo a citar, o impacto financeiro decorrente destas medidas pode ser muito significativo. Em que medida? Várias medidas, na medida em que, por exemplo, desde logo, o facto dos trabalhadores se encontrarem em teletrabalho, há determinados setores que acabam por ser afetados, por exemplo, os transportes e a restauração, toda a restauração que estava construída à volta dos escritórios e que efetivamente sofreu muito com esta questão do regime do teletrabalho. Por outro lado, as próprias empresas, se muitas vezes em termos de produtividade não foram impactadas, o facto de terem de suportar todo este acréscimo de gastos, sobretudo no tecido empresarial português, que é constituído em muitos casos por pequenas e médias empresas, este incremento pode efetivamente ser significativo e, portanto, ter um impacto nessas empresas que já muitas vezes trabalham com margens mais apertadas, pode ser de facto muito significativo para estas. E, Anabela, e ao nível fiscal, que leitura se vai fazer destas alterações já a partir de janeiro? Ao nível fiscal, portanto, estas alterações têm estas dificuldades práticas que comentamos há pouco, ou seja, a questão da operacionalização deste regime. E isso vai-se fazer sentir, por exemplo, no compliance ao longo de 2022? E Na entrando em necessidade, 2022, 2023, aliás, não? sim, na necessidade de comprovar, e claro que a dedutívelidade dos gastos é sempre aferida com respeito portanto, a 2023, relativamente a 2022, que é quando é entregue a declaração modelo 22 de IRC, mas também na esfera dos trabalhadores, porque este regime o que prevê é que portanto, esta compensação é um gasto dedutível em sede das empresas e não é um rendimento do trabalhador, portanto, na esfera pessoal do trabalhador. E, portanto, é necessária esta comprovação para para ambos os lados, ou seja, quer para a totalidade do gasto na esfera da empresa, quer para o não rendimento na esfera do trabalhador. E, portanto, de facto, o que se espera é haver aqui alguma clarificação, se não por via legislativa, pelo menos haver aqui algumas orientações por parte quer da autoridade tributária ou até da Segurança Social, relativamente a esta forma de comprovação destas despesas, de maneira a que possa haver aqui alguma objetividade nesta aplicação. Portanto, idealmente deveria ser por uma alteração legislativa, na medida em que muitas vezes não queremos legislar através de circulares ou orientações administrativas, mas pelo menos na falta de alterações legislativas haver aqui alguma clarificação sobre a forma de comprovação destas despesas. Seria útil quer para os trabalhadores, quer para as empresas. Anabela Silva, para terminar o ano e esta conversa que com ele encerra, há que dizer que 2022 será também um ano de eleições. Sabemos que paira aqui algum clima de incerteza e também de dúvida quanto ao que virá a nível legislativo, porque dependerá novamente da composição do novo Parlamento. Crê que a questão do teletrabalho e todo este ecossistema de pacotes legislativos poderá sofrer alterações às mãos de um novo executivo?
Isso caberá ao novo executivo determinar, não é? De facto, como diz, é muito difícil para nós anteciparmos o que vai acontecer. Agora, que efetivamente seria importante haver esta clarificação, nomeadamente das questões que já têm vindo a ser debatidas, sim, era importante haver essa clarificação, nomeadamente, e esta é uma oportunidade, nomeadamente na sequência das eleições e do novo executivo a ser nomeado. Anabela Silva, muito obrigado mais uma vez por se juntar a nós neste boletim fiscal. Obrigada, eu, e um prazer. Obrigado também a si que esteve desse lado. Este e outros vídeos estão disponíveis no Jornal Económico, no JTV e no EasyTex. Da nossa parte é tudo e tenha uma boa entrada em 2022.